Está no ar mais um episódio da Europa na Veia, o seu podcast sobre o futebol do velho continente. Eu sou Nathalie Lopes e irei apresentar as principais notícias com a melhor equipe de repórteres. Simbora que o programa tá cheio hoje. Esse final de semana foi bem recheado. Teve partida adiada, goleadas fenomenais até 7-1 e briga entre jogadores, entre outras polêmicas. Tá curioso ou curiosa? Continua na escuta que vamos começar com o Eric Nascimento, falando sobre o futebol ucraniano. Além disso, outros campeonatos que já voltaram. O campeonato ucraniano foi reiniciado no último sábado depois de mais de 2 meses paralisado em razão da pandemia do novo coronavírus. No entanto, a rodada deste fim de semana não foi completa, uma vez que a partida entre Karpat e Mariupol, inicialmente programada para este domingo, foi adiada depois que foram descobertos casos positivos de coronavírus. Sem qualquer sintoma, os infectados que enfrentariam Mariupol foram isolados, e novos exames serão realizados durante a semana. Segundo a Liga, um número não identificado de atletas e funcionários do Karpat testou positivo para a Covid-19. O clube informou que os infectados não apresentam sintomas e ficaram em isolamento. O treinador do Mariupol, Alexander Babic, em um comentário ao Zebirda.com, falou sobre seu pensamento em relação aos jogos sem espectadores. Abre aspas. Jogar com o público, com apoio e ruídos é outra questão. Mas entendemos que na situação atual dificilmente seria possível permitir que os espectadores estivessem nas arquibancadas. E é melhor terminar o campeonato do que parar completamente. Eu sou a favor do princípio esportivo de determinar a classificação para evitar disputas desnecessárias. Sim, agora a atmosfera nos estádios será semelhante a jogos no campo de treinamento, mas somos profissionais. Devemos nos concentrar no jogo e em qualquer situação. Fecha aspas. O campeonato ucraniano, que conta com inúmeros jogadores brasileiros, foi reiniciado neste sábado com um duelo entre Kolos Kovalika e Desna, que terminou com a vitória do time visitante por 2-0. Líder do torneio com 62 pontos, o Shakhtar venceu neste domingo o Dinamo de Kiev por 3-1 com o brilho dos brasileiros. 2 gols de Marlos e um de Marcos Antônio. O Dinamo é vice nas últimas 3 temporadas. Olá pessoal, Leonardo Lopes aqui novamente para trazer para vocês as últimas notícias do futebol dinamarquês. A Dinamarca retomou o calendário de competições após quase 80 dias de paralisação. É claro, com uma série de cuidados médicos para os clubes, desde a adoção de portões fechados para as partidas, até mesmo a aplicação de questionários para consultar se os atletas apresentam algum sintoma do novo coronavírus. O retorno do futebol no país é um feito importante, porque um dos clubes locais chegou a ter uma grande preocupação com a doença. O Brøndby colocou mais de 15 jogadores em quarentena no mês de março, após um ex-atleta do clube, Thomas Kallenberg, ter ido ao vestiário da equipe antes de uma partida. Após a volta da visita, o ex-atleta testou positivo para o Covid-19, mas nenhum dos atletas do Brøndby chegou a ter complicações com a doença. O campeonato voltou e já 2 jogos foram disputados. Sarpsborg e Nordsjælland disputaram a primeira partida da rodada e o Nordsjælland venceu por 2-0. O Aarhus e o Randers empataram em 1-1. No empate entre 1-1 de Aarhus e Randers, o time da casa espalhou telões na arquibancada do estádio para os torcedores acompanharem a partida através de um aplicativo de videoconferências. Os torcedores do Aarhus puderam acompanhar os 90 minutos do time em campo e também torcer, pois o áudio era reproduzido no estádio para todos os jogadores. E fora do estádio também havia torcedores que acompanhavam a partida dentro dos seus veículos, no estacionamento do estádio. Sendo assim, foram cerca de mais de 10 mil torcedores que viram o jogo por videoconferência. O público no estacionamento do estádio não foi divulgado, mas estima-se que foi um número parecido com o da arquibancada virtual. É isso aí pessoal, essas foram as últimas notícias do futebol dinamarquês. Obrigado. Olá pessoal do Europa na Veia, voltamos com algumas informações sobre o futebol croata, que retornou às suas atividades neste fim de semana, realizando as semifinais da Copa da Croácia, ainda sem público. A semifinal entre Slavia e Lokomotiva Zagreb aconteceu na casa do Slavia, com o início agitado dos mandantes, que logo aos 7 minutos abriram o placar, com um chute de Bruno Goda. Porém, no segundo tempo, com a entrada do meio amador Samir, que com 2 assistências para os gols de Tizokai e Tulic, ajudaram a virar a partida.
E nos acréscimos, Huzuni fechou o placar de 3-1, levando o Lokomotiva para a final. Já a partida entre Rijeka e Osijek foi tensa durante o jogo e o pós-jogo. A partida, que aconteceu na casa do Rijeka, começou com um doblete de Boszkai para os visitantes. Porém, na etapa final, Osijek atuou com um a menos, graças à expulsão do meio-campista Laszlo Klesnier. Rijeka foi em busca da vitória e marcou 3 gols, com Muric, Čulak e o da virada, aos 80 do segundo tempo, e Atek. Então assim, ficou definida a final da Copa da Croácia, entre Lokomotiva Zagreb e Rijeka. Acontecerá no dia 1º de agosto. O fim de jogo quente, criado pelos jogadores do Osijek, estendeu-se até o estacionamento, onde o ponta do Osijek, Eros Kresda, bateu no atacante Čulak do Rijeka. A polícia interveio o crescimento da briga, porém, ainda está investigando o motivo da agressão. Essas foram as informações do futebol croata. Eu sou Vinícius Mota, para a Europa na Veia. Partindo para as notícias do campeonato austríaco, tivemos o retorno da final da Copa da Áustria. O confronto ocorreu na última sexta-feira, mais especificamente dia 29 de maio. No estádio Wörthersee, tivemos o confronto entre Red Bull Salzburg e Austria Lustenau. Era evidente o favoritismo da franquia da Red Bull, visto que a equipe adversária situava-se na segunda divisão do campeonato austríaco. E foi concretizado esse favoritismo. O resultado foi uma goleada protocolar de 5-0 para cima da zebra da Copa. Ocorreu uma cena inusitada na hora da comemoração do título. O capitão ficou centralizado na hora de erguer o troféu, enquanto os demais jogadores ficaram afastados. Apesar do futebol ser um esporte de contato físico, é necessária a conscientização para a população, visto que a população austríaca já sofreu 668 mortes de pandemia do coronavírus. Além disso, tivemos outra cena inusitada. Os torcedores das equipes adotaram o estilo antigo americano de assistir filmes, denominado como drive-in. Eles se encontraram no local de carro para evitar o contato físico e assistiram no telão próximo ao estádio. Uma cena inusitada e inovadora que pode ser utilizada mais vezes durante o coronavírus. Ainda assim, também temos o retorno hoje mesmo do campeonato austríaco. Ocorrerá hoje os playoffs do rebaixamento, enquanto amanhã, no dia seguinte, teremos os playoffs do título, no qual o Red Bull Salzburg lidera. Eu sou Caio César e essas são as notícias do campeonato austríaco. Um abraço. O futebol tcheco voltou a todo vapor, com 2 rodadas acontecendo em 3 dias. A Primeira Liga da República Tcheca voltou no dia 23 de maio com uma partida que estava atrasada, onde o Teplice venceu o Liberec por 2-0. No último dia 27, tivemos pela rodada 25, o líder Slavia Praga vencendo o Boleslav por 1-0 fora de casa. E no clássico entre Sparta Praga e Viktoria Pilsen, o Pilsen conseguiu a vitória de virada fora de casa por 2-1. Pela 26ª rodada, que teve início no sábado e terminou no domingo, foi uma rodada marcada por goleadas. O Viktoria Pilsen goleou o Boleslav por 7-1. Lembram vocês alguma coisa sobre esse resultado? Ainda no sábado, o líder Slavia Praga recebeu o Jabionek e aplicou impiedoso 5-0. No domingo, fechando a rodada, o Sparta Praga venceu fora de casa o Karviná por 4-1, recuperando-se após a derrota na última partida. Essas foram as notícias do futebol tcheco. Eu sou o Marcos Moraes para o Futebol na Veia. Arroi! A 29ª rodada da Bundesliga começou na sexta-feira, 29, com Havertz fazendo mais um gol, dando a vitória do Leverkusen em cima do Freiburg. O 10º gol dele na temporada e o 35º na Liga. O primeiro jogador antes dos 21 anos a chegar a tal marca. Lembrando que ele atua pelos Leões desde os 17 aninhos. No sábado, o Frankfurt voltou a vencer e logo o Wolfsburg por 2-1. Destaque para o gol do português André Silva. E quem não sabe o que é perder após a volta do futebol alemão é o Hertha Berlim, que chegou ao 4º jogo sem derrota, após bater o Augsburg por 2-0. O Hoffenheim venceu mais
e também embolou toda a briga pela zona de Europa League. O Bayern segue na sua briga para levantar logo a taça. Dessa vez, aplicou 5-0 no Fortuna Düsseldorf, com 2 gols de Lewandowski e grande jogo de Pavard. E agora quem não sabe o que é vencer é o Schalke 04, que chegou ao 5º jogo sem somar um ponto. Perdeu dessa vez para o Werder Bremen por 1-0, gol de Leonardo Bittencourt. E agora o time verde sonha em ficar longe da zona de rebaixamento. No domingo só deu goleada dos Borussias. Primeiro, a dupla francesa Plea e Thuram fizeram o Delba vencer o Union Berlin por 4-1. À tarde foi a vez do Dortmund, sofrer na primeira etapa, mas golear na segunda, com direito a hat-trick de Sancho no 6-1 em cima do Paderborn. Lembrando que até o fechamento desse boletim, Leipzig e Colônia ainda não se enfrentaram. E assim segue a tabela da Bundesliga. O Bayern é líder com 67 pontos, Borussia Dortmund vem em segundo com 60, Borussia Mönchengladbach em terceiro com 56, a mesma pontuação do Bayer Leverkusen, que está em quarto, só que tem menos saldo. Em quinto, com um jogo a menos, Leipzig com 55, e em sexto, Wolfsburg, fechando a zona de Europa League com 42 pontos, só que 5 gols a mais de saldo que o Hoffenheim, que tem a mesma pontuação. PS, a diferença entre o sexto, Wolfsburg, e o décimo, Schalke, é de apenas 5 pontos. Na parte de baixo da tabela temos Fortuna Düsseldorf na zona de playoff com 27 pontos, um a menos que o mais. Na zona de abaixamento, o Werder Bremen tem 25 e um jogo a menos, e o Paderborn é a lanterna com 19. E essas foram as informações do futebol alemão. Eu sou Guilherme Ribeiro para a Europa na Veia. Para saber mais, é só acessar o site do Futebol na Veia. Prognósticos, colunas e o Mercadão da Bola. Isso e muito mais. Futebol na Veia. O jornalismo está no sangue. Agora, vamos ouvir sobre os campeonatos que já têm data para voltar. Spara Klar. E aí, galerinha do Europa na Veia, tudo bem com vocês? O boletim semanal do futebol sueco vem com novidades. Na última sexta-feira, 29 de maio, o site oficial da Federação Sueca anunciou que o governo e as autoridades públicas permitiram o reinício das atividades esportivas no país, a partir de 14 de junho. Em uma decisão mútua, foi determinado que as partidas da primeira divisão local seja sem público. Destaque da primeira rodada é o jogo do atual campeão de Gardens IF contra o IK Sirius, 11º lugar da última temporada. É bom ressaltar que o início do campeonato sueco seria iniciado em abril, mas devido ao Covid-19 foi adiado. Outra notícia é que a FIFA notificou e concedeu ao SVFF, a Federação Sueca de Futebol, a abertura de uma janela de transferências de 2 semanas extra, além dos períodos normais de transferência. E para encerrar, o Conselho Federal decidiu que as principais competições suecas vão aderir a 5 substituições, medida já usada em outras ligas, como por exemplo a Bundesliga, a principal competição na Alemanha. Essas foram as informações do futebol sueco no boletim semanal. Eu sou o Leandro Correia para o Europa na Veia. A Federação Suíça autorizou e oficializou a volta do Campeonato Suíço para o dia 19 de junho. Além disso, fez acordo com os clubes para disputar 2 jogos por semana para concluir a competição até o dia 2 de agosto. O primeiro jogo, em 19 de junho, deve colocar frente a frente, claro, com portões fechados, os 2 candidatos ao título da primeira divisão, o Young Boys, que atualmente é o 2º colocado, e o Young Boys da cidade de Berna, contra o Zurique, que atualmente é o 5º colocado, e o Zurique é da capital. As sessões de treino podem ser retomadas a partir do dia 6 de junho, porém em algumas cidades como a Basileia, que tem como seu principal clube o Basel, os treinos já foram retomados desde a semana passada. A Federação Suíça também estuda a partir de 24 de junho autorizar alguns jogos com torcedores já, porém essa quantidade não pode passar de mil pessoas, de acordo com determinação do governo suíço. Isso já é uma conquista, pois o campeonato suíço foi paralisado no dia 23 de fevereiro e foi o primeiro campeonato do mundo a aderir à paralisação por conta da pandemia do novo coronavírus. E o mercado da bola não para, hein? O atacante Arthur Cabral está na mira do Rennes, que se classificou para a Champions League 2020-2021. O atacante vê com bons olhos uma transferência para a França, que pode abrir novos caminhos. O atacante fez 24 jogos até agora pelo Basel e marcou 9 gols.
Essas foram as notícias do Campeonato Suíço. Meu nome é Gabriel Ricardo e até semana que vem. Já em Portugal, a Liga NOS retornará oficialmente no dia 3 de junho, com os jogos da 25ª rodada. Assim, a Liga Portuguesa de Futebol Profissional vem tratando de acertar os detalhes finais para o recomeço da competição. Na semana passada, a Liga chegou a aprovar um aumento tanto no número de substituições como no número de suplentes para o banco de reservas. O novo acordo permitia a realização de 5 substituições e também do aumento de 7 para 9 jogadores que poderiam ficar disponíveis no banco. Apesar disto, em reunião feita entre os clubes e um representante da Liga, o Marítimo se demonstrou contra as alterações. A Liga se posicionou dizendo que, com o ato do clube da Ilha da Madeira, o campeonato irá recomeçar sem alterações em suas regras, mas também frisou que todas as medidas que eles propõem são pensando no bem de todos os clubes e que lamenta o ocorrido. O tema voltará a ser discutido em assembleia após o término da 25ª rodada. Falando agora sobre o mercado de transferências, grandes clubes europeus têm ficado de olho em jovens promessas da Liga NOS. Segundo o jornal português A Bola, Liverpool e Manchester United estariam de olho em Nuno Mendes, jovem lateral do Sporting. O jogador, que irá completar 18 anos neste mês de junho, é considerado um dos mais promissores para sua posição, e os Reds já estariam em negociações com os Leões. O jornal também noticiou que o Atlético de Madrid observa de perto a situação de Eduardo Quaresma, que recentemente foi promovido ao plantel principal do Sporting. Vale lembrar que o clube de Lisboa recusou recentemente uma investida do Milan no valor de 10 milhões de euros pelo jogador. Jornais ingleses também apontaram que Jesus Corona seria o plano B do Chelsea caso a contratação de Jadon Sancho não se concretize. O ponta de 27 anos do Porto pode se tornar uma das opções mais viáveis para o clube inglês, já que Sancho segue bastante cobiçado no mercado. Já o Vitória de Guimarães estaria perto de concretizar a contratação por empréstimo de Jonathan Mutombo, junto ao PSG. O jovem, que completa 18 anos em agosto, acabou de assinar um contrato profissional com o clube francês até 2023. Essas são as últimas notícias sobre o Campeonato Português. Aqui quem fala é Matheus Gandara para o Europa na Veia. A bola voltará a rolar na Itália. Após uma reunião com autoridades locais do esporte, o ministro da pasta Vincenzo Spadafora confirmou que a Série A retorna no dia 20 de junho. Porém, a Copa Itália vem primeiro, já que está marcada para voltar no dia 13 do mesmo mês. A competição está em sua fase semifinal, colocando Milan e Juventus de um lado e Napoli contra a Inter de Milão do outro. A decisão será em Roma, dia 17 de junho. E o Bolonha divulgou a suspeita de um caso de Covid-19, sem revelar o nome ou função no clube. Caso se confirme, o time pode voltar à quarentena. Além disso, o técnico da Atalanta, Gianpiero Gasperini, revelou ter tido vírus quando a equipe enfrentou Valência no dia 10 de março, pela segunda partida das oitavas da Liga dos Campeões. Na ocasião, a modesta equipe garantiu a classificação após vencer por 4-3, sendo que havia ganho o duelo anterior pelo placar de 4-1. Vale lembrar que a Itália foi um dos países mais afetados pelo coronavírus, registrando até o momento 233 mil casos e 33 mil mortes. Mario Balotelli voltou a ser foco de polêmicas extracampo. O presidente do Brescia, seu atual clube, reclamou do atleta, alegando faltas de comprometimento e ausência nos treinos. O atacante rebateu, desmentindo que havia faltado e ironizou: será que sou fantasma, invisível para as câmeras? Balotelli anotou 5 gols em 19 jogos pelo time, que é o lanterna da Série A, somando apenas 16 pontos. Fechando o boletim, vamos ao mercado de transferências. Segundo a mídia italiana, a Juventus demonstrou interesse em Philippe Coutinho, que pertence ao Barcelona, e não seguirá no Bayern de Munique, da Alemanha, onde está por empréstimo. Outro brasileiro movimentando o mercado é o volante William. Ex-fluminense, atualmente no Sporting de Portugal, ele pode assinar com o Napoli. Já a Inter de Milão fechou em definitivo a ida do atacante Icardi ao PSG. De acordo com a imprensa, a negociação se fez por 50 milhões de euros, e ele assinou até 2024. Essas foram as notícias da semana no futebol italiano. Rômulo Morsi para a Europa na Veia. Após reunião realizada com os clubes, a Federação Turca de Futebol anunciou na tarde da última quinta-feira, 28, que o Campeonato Turco irá retornar no dia 12 de junho. O primeiro time a voltar aos gramados será o líder Trabzonspor, que visitará o Göztepe. No mesmo dia, o Fenerbahçe receberá o Kayserispor em Istambul.
Nessa semana, as equipes foram autorizadas a retomar o treinamento coletivo com bola, respeitando o protocolo sanitário imposto pela federação. Apesar da pressão dos times que estão na parte de baixo da tabela, a reunião também oficializou a manutenção do rebaixamento para a segunda divisão, além da permissão de 5 substituições por partida. O campeonato foi paralisado na metade de março, tendo Trabzonspor e Istambul Baskeri dividindo a liderança com 53 pontos. O Galatasaray é o terceiro com 50. Copa da Turquia. A teleconferência também alinhou o retorno da Copa da Turquia, que está na fase semifinal e será retomada no dia 18 de junho com as partidas de volta. Após vencer o jogo de ida por 2-1, o Trabzonspor vai ao Istambul enfrentar o Fenerbahçe. No outro lado da chave, o Alanyaspor recebe o Antalyaspor depois de vencer fora de casa por 1-0. Dessa forma, o Campeonato Turco será o primeiro a retornar na TV aberta no Brasil. O jogo entre Istambul Baskeri e Alanyaspor será exibido na Rede TV no sábado, 13 de junho, às 1h15. Esse foi o Boletim do Futebol Turco. Eu sou André Lobato, para o Europa na Veia. A La Liga retorna no dia 11 de junho, no confronto entre Sevilha e Betis, às 5 horas da tarde, o Derby de Sevilha. No dia 13, no sábado, o Mallorca enfrenta o Barcelona, às 5 horas da tarde. E no domingo, dia 14, o Real Madrid enfrenta o Eibar, às 2h30. Nesta segunda-feira, dia 1, os clubes poderão treinar com o grupo completo pela primeira vez, 10 dias antes do reinício da La Liga. Antes, as atividades eram realizadas por 14 jogadores, no máximo, seguindo os protocolos definidos junto ao Ministério da Saúde. Restam apenas 11 rodadas para o fim do torneio. Sendo assim, o líder da competição, Barcelona, tem 58 pontos e afirmou que além do argentino Lionel Messi, Ter Stegen, Frank de Jong e Ansu Fati são jogadores inegociáveis pelo clube. O goleiro, Ter Stegen, quer aumentar o seu vínculo e pediu 10 milhões de euros pela renovação do contrato. Mas o clube alegou, por conta da crise do coronavírus, que só pode pagar 6 milhões. Nelson Semedo pode trocar o Barcelona pelo Manchester City. O clube de Manchester queria incluir outro lateral português no negócio, João Cancelo. Mas o Barça não quer outro jogador e quer a oferta em dinheiro, e pediu aproximadamente 40 milhões de euros pelo jogador. Seguindo, o vice-líder da competição, Real Madrid, com 56 pontos, pode perder uma de suas estrelas do elenco. O novo rico do futebol, Newcastle, pode pagar 237 milhões para contratar Marcelo. O clube se viu em uma polêmica, pois Harvey Elliott, de apenas 17 anos, da base do Liverpool, falou que só não foi para o Real Madrid na temporada de 2019 por conta de Sérgio Ramos. O jovem jogador afirmou que tem raiva do defensor pelo lance com o Mo Salah na final da Champions League da temporada de 2017 e 2018, no qual o jogador se envolveu com o atacante do Liverpool, que acabou machucando e tirando da partida. O Atlético de Madrid oficializou o retorno do lateral Caio Henrique, que estava emprestado ao Grêmio. O empréstimo ia até o final do ano, mas o clube poderia trazer o jogador a qualquer momento. João Félix retornou aos treinos e pode reestrear contra o Osasuna no dia 17, pois estava lesionado e retornou aos treinos. Eu sou Nicolas Rodrigues, com informações da La Liga para a Europa na Veia. My friends, finalmente a Premier League já tem uma data para retornar e será no dia 17 de junho. Logo de cara, 2 partidas farão abre alas: Aston Villa versus Sheffield United e Manchester City contra o Arsenal. Os 2 jogos estavam pendentes pela 28ª rodada. Outra competição inglesa que também já tem data definida é a Copa da Inglaterra, ou a famosa FA Cup. O torneio começará 10 dias depois e já nas fases de quartas de finais, onde os clubes farão apenas um único jogo para avançar à próxima fase. Por fim, na última bateria de testes de Covid-19, 1.008 pessoas foram avaliadas e 4 profissionais de clubes diferentes foram detectados com a doença. Vale reforçar que foram testados atletas e comissão técnica. Então, meus amigos, essas são as novidades da Premier League e das outras competições do futebol inglês. E nas próximas semanas, muito mais novidades para vocês aqui do Europa na Veia. Um abraço, Fernando Morales. Não deixe de acompanhar as nossas redes sociais. Estamos no Twitter e no Instagram com @futebolnaveia. Lives, entrevistas e muito mais. Só ir lá dar uma conferida.
Agora, se liga que esse será o último giro. Vamos começar pela Holanda. Olá a todos! Para começar o boletim dessa semana, Ibrahim Afellay não renovará contrato com o PSV e está sem clube por enquanto. O Vitesse anuncia o alemão Thomas Letsch como técnico. Assim, ele já é o quarto técnico alemão que está treinando o time da Liga Holandesa atualmente. Essa semana também, a KNVB rejeitou o pedido do AZ ser o primeiro colocado do campeonato holandês. O time terminou empatado com o Ajax em número de pontos, mas o Ajax acabou ficando com a primeira colocação por ter um saldo de gols maior. O AZ pediu que o desempate fosse por confronto direto, que foi vencido pelo clube requerente da mudança. Vale lembrar também que isso não valerá o título, mas sim uma condição melhor no começo da próxima Champions. O Ajax termina a movimentada janela de transferências com a chegada de Antony, ex-São Paulo. O clube teve também as saídas importantes, como Babel, Ziyech e Varela. Na edição de 2 semanas atrás, foi divulgado que Utrecht pediu a anulação da suspensão da final da Copa da Holanda, contra o Feyenoord. A KNVB analisa a realização da final em Bonaire, local menos infectado da Holanda. A decisão deve ser anunciada em alguns dias. Eu sou o Lucas Henrique e esse foi o Boletim Holandês. Até a próxima semana. Olympiacos e PAOK retornaram aos treinamentos após a paralisação do futebol na Grécia, devido à pandemia do novo coronavírus. Todos os atletas do time principal foram submetidos ao teste para detectar a Covid-19. E, ademais, os treinos vão ocorrer obedecendo às medidas de segurança e sanitárias impostas pelo governo local. Além dessas duas equipes, AEK, Panathinaikos, AL Larissa e Lamia também retornaram às atividades. Vale lembrar que o campeonato local está suspenso desde o dia 13 de março, no momento em que os 6 primeiros colocados se preparavam para a disputa dos playoffs finais. O ex-treinador do Sporting, Jonas Silas, está na lista do Panathinaikos para assumir a equipe ao final da temporada, uma vez que o atual técnico, Jorge Usdonis, irá deixar o cargo. De acordo com a informação do Jornal Record, os gregos ainda estão em fase de análise, já iniciando contato com o treinador português para averiguar as condições de uma possível contratação. Vale destacar que Silas está sem clube após deixar o comando dos portugueses no início de março, sendo substituído por Rubem Amorim. Para finalizar, o volante brasileiro Maurício admite que há possibilidade de deixar o PAOK ao final desta temporada. O jogador tem propostas de equipes italianas e espanholas tradicionais, que disputarão as próximas edições da Liga dos Campeões e da Liga Europa. Ex-jogador de Fluminense e Corinthians, Maurício chegou à Grécia em 2017, disputou 81 jogos e marcou 9 gols até agora. Além disso, foi importante na conquista do título da Superliga Grega na temporada passada com o clube. Eu sou Vitor Eduardo e essas foram as informações do futebol grego da semana. Até a próxima! E após o goleiro inglês Ben Foster não acertar sua permanência definitiva no clube, o Celtic pode fazer uma reposição com outro nome experiente e altura, o goleiro chileno Cláudio Bravo. Segundo veículos escoceses como o Glasgow Times e também o Daily Record, existe o interesse do clube que foi campeão nacional das últimas 9 temporadas diante do momento contratual que Bravo vive junto ao Manchester City, com o adendo de que o pedido teria sido feito expressamente pelo treinador Hobbs, Ian Banker. O Celtic confirmou a saída de 2 atletas em fim de contrato, Johnny Hayes, que está deixando o Celtic depois de 3 anos no clube. O atacante marcou apenas 2 gols para os atuais campeões da Premiership, incluindo o mais importante deles na vitória contra o maior rival, os Rangers, no Ibrox. O zagueiro Jozo Simonovic é outro nome que deixa o clube. O Celtic também estaria interessado na contratação por empréstimo do atacante Jordan Ibe, do Bournemouth. O atacante inglês de 24 anos tem passagem por todas as categorias de base da seleção inglesa e marcou um gol em 19 aparições nesta temporada da Premier League. E os Rangers compraram por definitivo Lannis Hag em um acordo com o Genk por 5 milhões de euros. Eu sou Igor Ciconello e essas são as notícias do futebol escocês para a Europa na veia. Com os ânimos mais calmos na Bélgica, os times começam a se preparar para a próxima temporada e continuam a se movimentar no mercado de transferência. O Racing Genk acertou a chegada de Daniel Munhoz, que estava no Atlético Nacional da Colômbia. O jogador de 24 anos assina por 4 temporadas. O time comentou sobre a contratação,
abre aspas. Daniel Munhoz é um zagueiro ativo e versátil. Ele pode jogar em todas as posições defensivas, incluindo a do meio-campo defensivo. Fecha aspas. No entanto, o time sofreu uma baixa. Yannis Hadj, que estava no Rangers da Escócia, continuará por lá. Isso porque o clube vai exercer a opção de compra pelo romeno, que estava emprestado desde janeiro e fez uma bela temporada. Em relação às finais da Copa e da segunda divisão, os clubes envolvidos buscavam uma solução viável para todos, já que muitos jogadores têm seu vínculo de contrato encerrado no final de junho, e as partidas estão previstas para acontecer somente no início de agosto, e desse modo não conseguiriam jogar. Portanto, a Pro League concordou em fazer um ajuste para esse ano, fazendo com que os jogadores possam disputar essas finais. Notícia predominantemente boa para o OHL, que disputará o acesso à primeira divisão. Muitos de seus jogadores têm o fim de contrato agora para o meio do ano e não poderiam realizar a partida caso seja feita em agosto. No Clube Bruges, o clima ainda é de muita festa. Após serem campeões do campeonato belga, o clube organizou uma votação onde foi escolhido o melhor jogador da temporada, e o vencedor foi o zagueiro Clinton Mata, que deixou para trás o goleiro Simon Mignolet, ex-Liverpool, e levou o prêmio chamado Sapato Azul. E essas são as informações direto da Bélgica. A gente segue acompanhando o campeonato e as melhores notícias da Jupiler Pro Liga. Eu sou Lucas Ribeiro para o Europa na Veia. Privet Yukviteli Futebol lá. Nesta semana, o Lokomotiv se tornou o time com mais infectados com o novo coronavírus. 4 jogadores deram positivo para a Covid-19, sendo eles o Dmitry Barginov, Anton Kochetkova, Timur Suleimanov e Roman Tukharev. Ao todo, são 5 membros da equipe infectados, incluindo o atacante Jefferson Farfan, que já estava afastado por lesão. Ainda sobre o Lokomotiv, o jogador Anton Mirakchuk desfalcará a equipe no retorno do campeonato e talvez não jogue mais nesta temporada. O jogador de 24 anos machucou no treino, torcendo o pé e pode ficar até um mês fora de campo. Nessa temporada, Anton disputou 12 partidas e somou 2 belas distâncias e 1 assistência. Mas nem tudo é más notícias. Essa semana saiu a publicação dos times mais bem colocados financeiramente na Rússia, com base no sistema Spark Interfax. Os times de Petersburgo se saíram na frente, com o Zenit em primeiro com cerca de 11,47 milhões de rublos, o Lokomotiv, que teve aumento na receita e chegou a 5,25 bilhões, e o Spartacus com receita de 5,2 bilhões de rublos. Ardoso para o futebol na veia. Alô, ouvintes! Enquanto a bola não rola na Noruega, é hora de saber as principais notícias sobre o que rola no meio futebolístico nesse simpático país europeu. Segundo o jornal italiano Sport Mediaset, o Milan deseja o meia norueguês Martin Odegaard, de 21 anos e destaque da boa Real Sociedad. A negociação seria por empréstimo. E há um ano, o fenômeno Haaland ganhou visibilidade mundial, quando marcou 9 gols. Isso mesmo, 9 gols em uma única partida de futebol. O jogo foi válido pela Copa do Mundo Sub-20, disputada na Polônia. Eu sou o Ian Felipe e falo para o Europa na Veia. E o fim do campeonato francês ainda vem rendendo polêmica. No dia 29 de maio, o principal jornal esportivo francês L'Équipe destacou em sua capa a volta das principais ligas, menos a Ligue 1. Ainda ironizou o encerramento do campeonato utilizando a frase "comme des cons", no português seria como idiotas. Além disso, a edição mostra a luta pela volta da competição a partir do presidente do Lyon, Jean-Michel Aulas. E a novela Mauricar chegou ao fim. O PSG pagou cerca de 50 milhões de euros à Inter de Milão para possuir o craque em definitivo. Lembrando que Icardi estava no PSG por empréstimo e com a compra o atacante tem contrato oficializado até 2024 com o clube parisiense. Ainda falando de PSG, segundo o jornal português A Bola, a equipe de Paris contará com o serviço do destaque do Porto Alex Telles. O anúncio da contratação do lateral deve ser feito após o término da UEFA Champions League. O valor da transferência gira em torno de 25 milhões de euros. Por fim, segundo a apuração do Globoesporte.com, o zagueiro brasileiro Robson Bambu estaria de saída para o Nice. O clube francês pagaria cerca de 8 milhões de euros para possuir o zagueiro de 22 anos. Lembrando que o técnico do Atlético Paranaense, Dorival Júnior, já havia confirmado a saída do jovem do Furacão. Bom, eu sou Bruno Scacciotti e esse foi o seu boletim do futebol francês no nosso Europa na Veia. Forte abraço a todos. E essa polêmica do futebol francês, hein? C'est très triste, devem dizer os fãs de futebol por lá. Afinal, é um dos únicos países que resolveu encerrar o campeonato. Vamos aguardar para ver se essa decisão muda nos próximos dias. Agora, eu quero agradecer a toda a equipe
de repórteres, que brilharam ainda mais nesse episódio, sempre com muita informação. E agradecer a você que acompanhou até aqui, pelo YouTube, Anchor e Spotify. Não deixe de se inscrever ou nos seguir. É isso, galera. Até o próximo episódio. Fique em casa e até mais.